O assunto é esse. Nós estamos na segunda semana municipal do bebê e também na semana mundial do aleitamento materno. E quando se fala em aleitamento materno, amamentação, é claro que a gente fala que é nutrir o bebê com o alimento mais completo que existe para ele. Acontece que nem todas as mães conseguem amamentar seus filhos, por qualquer motivo que seja, e elas se sentem culpadas por isso. E é sobre essa fragilidade que a gente conversa hoje no Papo de Mãe com a psicóloga Sandra Bittencourt. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. A gente fala, lógico, os benefícios sempre do organismo do bebê, porque é um alimento completo, mas também a amamentação é um vínculo mãe-bebê. E aí mistura um monte de coisa, sentimento, hormônios e dá esse vínculo. Mas quando a mãe não consegue amamentar, ela não pode achar que também não tem um vínculo, né, Sandra? Sim, o vínculo, na verdade, se estabelece por vários caminhos. Que o mais importante de tudo isso é a nutrição afetiva. E a nutrição afetiva não se dá só no momento da amamentação, o peito, não é, e o bebê. A amamentação vai além disso do ponto de vista psíquico, tá certo? Então, se tem muita preocupação em relação à higiene da criança, alimentação da criança e assim por diante, porque o nosso olhar, o nosso foco é orgânico. No entanto, essa relação, ela se expande muito além de tudo isso, não é? Então, de verdade, o grande alimento desta relação é o amor. E é o amor que cura. E amar também se aprende nas atitudes amorosas. Às vezes o amor é imenso, mas existe a ação amorosa. E isso pode ser aprendido, porque o sentimento é presente. A gente fala muito, né? Hoje em dia, assim, as mães têm que ter o parto natural, têm que ter o parto normal. Sim, tudo é muito importante, a gente não vai nem discutir a parte médica, Claro. né? A amamentação é muito importante e isso você acha que aumenta um pouco a culpa, o sentimento de menos mãe, de mulheres que, por uma série de motivos, não conseguiram ter o seu parto normal, amamentar o seu bebê? Olha, a gente tem uma sociedade que sempre está no esquema do tem que. Né? Você tem que ser magro, tem que estar de salto alto, tem que estar ótima, tem que estar bonita, tem que, agora que você tem um bebê, você tem que, não é? E aí, como é você de verdade? O que está acontecendo de verdade? A relação mãe e criança e o momento é único. Não é? Muitas conseguem amamentar, que têm outros processos, mas algumas têm as suas questões, que são questões individuais, que não cabe em nenhum momento o julgamento, mas está instalado como se fosse um programa de computador, tem que. Então, se eu não alcanço o tem que social, cultural, eu começo a entrar na questão do menos, não é? E aí a culpa nasce. Mas isso é um absoluto equívoco em relação a esse momento tão especial e tão quase que na individualidade mesmo, né? Porque mãe e bebê se torna uma unicidade ali nesse momento, porque é muito pequeno ainda, mas a culpa não cabe. Aliás, a culpa não cabe em nada na vida. Aliás, essa culpa, né, de não poder amamentar o seu bebê, ou porque o peito rachou, dói muito, enfim, ela pode ter alguns problemas, pode ter depressão pós-parto, ou se ela não teve, essa culpa pode gerar uma depressão? Pode, porque é o sentimento, por exemplo, de inadequação. Qual que é a questão aí? O que acontece, não só na questão dela em relação ao bebê, mas o que está acontecendo no entorno. Porque, de verdade, é necessário um apoio sincero em torno desta mãe, né? Ou em torno desta mulher que se tornou mãe a dar à luz ao bebê. É muito comum a família ficar completamente fascinada com a chegada do neto, do sobrinho, do afilhado, o que quer, né? E a mulher, não é, ficar de segundo plano. Quer dizer, se ela não atende às expectativas de toda essa comunidade no entorno, ela é inadequada. Pode-se não dizer nada, mas não é necessário dizer. Os olhares, a linguagem gestual, o tempo todo ali, não é? Então, nós temos uma comunidade em torno disso. Então, o apoio a esta mulher que está nessa condição, não é? De descoberta da maternidade, com toda a mudança fisiológica, né? Ela precisa muito mais desse amparo, desse apoio sincero, do que qualquer outra coisa.
e é importante que se olhe. Então, amor e compaixão. Isso, na verdade, é o que nutre o núcleo, podemos chamar de núcleo, né? A mãe e o bebê. Isso é Legal, mais importante Sandra. que tudo. Muito obrigada, viu?